Religião e espiritualidade na era de Aquário. O que isso significa? Existe uma previsão, uma conspiração, uma renovação que isto realmente nos traz. Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade. Hoje vamos falar exatamente da chamada conspiração aquariana. Esse livro foi publicado, inclusive, bem antes, né, de ter a certeza, né, dessa era de Aquário, que realmente, em termos de astrologia, nós temos, né, nós acabamos de sair de uma era de Peixes, marcada por todo um emocional, um sentimento, uma espiritualidade. Então, nós vimos, né, o nascimento de teocracias, porque antes não havia uma teocracia, não havia um monoteísmo. A tentativa que foi feita no Egito mal durou alguns anos, né, porque houve conflitos. Então, as eras anteriores, que é a era de Áries, a era de Touro, que eu já falei, né, tá nos vídeos aqui, depois eu vou colocar aqui embaixo o link para vocês reverem. Eu falei da era de Áries e da era de Touro, e tem outras eras anteriores, claro, a gente tem o início, né, do Neolítico, na era de Câncer, que é justamente a questão da nutrição, de trazer a agricultura, de trabalhar a terra para não precisar mais ficar nômade e sem saber, né, o que vai comer, sobrevivência humana, né? E a sobrevivência animal é ditada pelo seu próprio ambiente, e a maioria dos animais, né, caçam, tem predadores, e quando não caçam, eles sabem justamente para onde ir, e o homem foi meio que seguindo esse tipo de exemplo, ou caçando, ou seguindo onde tinha o fruto que ele podia comer, a raiz que ele podia comer, muito antes do fogo. Quando descobre o fogo, a coisa já muda, né? Então, a gente tem essa era de Câncer olhando para uma era de Capricórnio, já buscando o quê? Uma sistematização. Capricórnio sistematiza, Capricórnio é regido por Saturno, traz questão de tempo, de prestar atenção no tempo, de prestar atenção nas estações. Então, isso ocorre, e em seguida a era de Touro já vem trabalhando a questão da domesticação dos animais para ajudar nesse processo. Então, o touro, né, no arado, né, que no caso é o touro que vira o boi, né, para esse arado, ele é, então, domesticado, o homem descobre como fazer isso, né, usando o cavalo também para esse tipo de coisa, né, domesticando o cão selvagem para ajudar nas criações. Então, a era de touro tem toda uma ligação, claro que não é só isso, estou dando só um exemplo, e a era de Áries, que aí a pessoa fala, caminha ao contrário? É, experimentações, né? Que caminha nesse sentido, enquanto nós caminhamos nesse sentido, né? Uma interação de duas forças. Essa força que caminha no sentido que a gente acha que é o contrário, né, da roda do zodíaco, na verdade são as forças que estão em volta da Terra. Então, nós temos duas forças atuando na Terra que a faz se movimentar, né? Ela roda em torno de si mesma, ela faz uma rotação não só em torno do Sol, mas em torno de si mesmo e outros movimentos, né? O movimento de precessão ele existe. Então, são movimentos, né, de forças que são contrárias para manter o equilíbrio. Veja, forças contrárias ou opostas não significa necessariamente dualidade, como o pessoal hoje fala, bipolaridade. A bipolaridade seria exatamente o desequilíbrio, né, de duas forças que estão puxando para lados opostos e não se complementando. Então, se eu puxo para cá, ou para cima ou para baixo, eu desequilibro, e eu teria que ter uma força puxando para o outro lado.
e isto se opõe, né? Mas as forças podem ser complementares, ainda que caminhando em sentidos opostos. Então, a força que puxa para cá, eu faço ela puxar no sentido contrário e vice-versa, tá? A que puxa para lá, puxa para cá, e a que puxa para cá, a gente puxa para lá. Então, isso é complementar. E quando eu só rasgo, quando eu só puxo para os dois lados, então eu quebro, rasgo, que é o que acontece com o ser humano, quando ele, percebendo essa contradição dentro de si, ele não consegue lidar com isso, ele quer escolher um lado ou outro, porque assim o sistema fala, você tem que ser único, escolher um lado, e a gente não tem lado, nós somos um todo holístico, então a ideologia desvia o nosso propósito, desvia a nossa condição mesmo, e aí eu tenho que escolher um lado. Aí eu fico olhando para cá, né? Para a vida, para a matéria, para o prazer, ou fico olhando para Deus, para o céu, o tempo todo. E isto não me ajuda em nada, porque eu não posso viver num desses polos em detrimento do outro. E o que a era de peixes trouxe, por ser dual, peixes é dual, touro não é dual, Áries não é dual, câncer não é dual, mas peixes é a primeira era dual que a gente tem conhecimento, né? Claro que era de gêmeos, provavelmente, entendeu? Mas ela está muito distante para eu dar para vocês, porque a questão é da história, né? História eu vou contar para vocês que tem a comprovação, né? Não vou ficar aqui especulando sobre essa questão. Mas a gente pode até intuir o que seria uma era de gêmeos, que seria bem complicado, hein? Porque gêmeos também é dual, é o escolher, né? Mas seria um pouco menos do que a era de peixes. Por quê? Porque os gêmeos, geralmente, né, simbolizando como arquétipo, são dois que caminham juntos, ou tentam caminhar juntos em comunicação constante, um ensinando o outro para uma direção. Tem dois, pode ser dois pensamentos, mas eles não são necessariamente opostos. Até o símbolo é apenas, né, o dois, o símbolo 2 romano, né, o segundo. Mas peixes não. Um está indo para cá e o outro está indo para. É um arquétipo, tá? Não quer dizer que todo peixe viva assim. Então, seriam dois peixes seguindo em direções opostas, ora para cá, ora para lá, que é alguma coisa que talvez os peixes façam, vão para cá, daqui a pouco vão para lá. Como os pássaros, mas os pássaros é mais difícil fazer exatamente isto, né? Eles, às vezes, fazem desenhos, estão numa migração, né? Fazem desenhos com uma energia, né, que comanda ali, né, não tem um pássaro falando para cá, para lá, né? Então, é uma energia, aí uns falam, olha, energia divina. É uma energia magnética, gente. É uma energia animal, magnética, do magnetismo animal, que segue os polos da Terra, e ali eles têm um momento, né, talvez de interação, alguma coisa nesse sentido, para depois seguir, né, o seu caminho. Então, não chega a ser uma dualidade, mas o peixe, ora vai para lá, ora vem para cá, ora vai para lá, ora vem para cá. Você vê isso no aquário, etc. O peixe vai para cá, depois vai para lá, né? Porque ele está dando volta. Não, ele não dá volta, né? Você olhar um aquário, não é necessariamente volta, ele sobe, ele desce. Então, esse movimento dual, né, se caracteriza por a dualidade da oposição, mas para ser conciliada num só objetivo. Então, eu vou ter espírito e matéria, e era para isso, porque a era de peixes, né, tem como, vamos dizer, em termos de religiosidade, o Cristo, que vem falando de uma maneira diferente de um monoteísmo, que o monoteísmo começou um pouquinho antes dele, tá? Começa com Moisés, e Abraão meio que se perdeu, que o culto
de Javé em Abraão, ele é diversificado. É que o pessoal não gosta de falar, as pessoas não leem e pega a Bíblia e acha que aquilo é lei que foi sempre assim. Não é. O culto poderia ser dentro de um poço, numa piscina, na água, poderia ser num deserto, poderia ser em diversos lugares. Não tinha templo. Quem coloca templo é Moisés para cultuar esse Deus, porque ele veio de uma civilização. E se ele não repetir aquele modelo de civilização, ele é fadado a continuar sendo tribo e cada um cultuando de uma maneira. E ele então disse: para eu ter a força, uma unidade, como tinha o império da onde ele saiu, né? Império egípcio, eu vou fazer o mesmo modelo. Tanto é que ele constrói o primeiro templo nômade no deserto. E ele faz exatamente com as medidas egípcias. Tá? Se você for olhar o Santo dos Santos no Egito, né, vai ser o mesmo da sinagoga. Os judeus podem ficar muito zangados, mas Moisés foi egípcio. A origem dele, mamãe, pode ser judaica, mas a criação dele foi egípcia até longo tempo, como príncipe que talvez fosse faraó, talvez, porque foi criado como filho. Essa história é história oficial, não é invenção. Por ele ter descoberto uma origem dele, tipo, fizeram a cabeça dele, e ele ter recebido desse povo a missão, você tem que nos libertar, tratar, é que ele, ao não permitir um abuso, né, com relação a um escravo que era judeu, mas não era somente judeus, ali havia escravos de diversas nações, porque assim, se eu ganho, se eu troco, se eu vendo que era o governo de cada nação dessa, o império de cada nação, que vendia como escravo. Grécia vendeu gregos para Roma. Né? Nem sempre era eu indo lá conquistar alguma coisa e pegar. Roma tinha escravos judeus, e judeus tinham escravos judeus. Mas eles tinham mais escravos dentro do mundo deles por conta de alguns preceitos religiosos. A minha comida não pode ser preparada por um ímpio. O meu leite não pode ser retirado por um ímpio. Então, eu preciso de escravo que seja judeu. Então, se eu estou numa Judeia, eu posso pegar um escravo da Samaria ou da Galileia. As regiões mais pobres, geralmente, eram onde se vendia crianças ou adolescentes como escravos para ajudarem os homens ricos, né, da mesma nação, vamos dizer assim, dos hebreus, né, que depois virou judeus, que talvez a Judéia tenha se predominado, e aí acabou sendo conhecidos como judeus. Mas eles são hebreus, né, seriam povos semitas, por isso tem muito ita e eu naquela região, porque eram todos ali nômades daquela deserto, né? Não é só deserto, mas uma região que também vai até lá a Babilônia, Iraque e tal. Então tem uma série de questões que é preciso olhar com um olhar histórico, porque hoje nós temos condições de buscar essa história. Eu já falei em outros vídeos sobre essa bibliografia da arqueologia, do monoteísmo, história do monoteísmo, a arqueologia da Bíblia, uma série de livros que são importantes para que se prove que aquele livro, que já está mais do que dito, que é um livro montado pela mão humana e tal, e você ficar acreditando que Deus ditou, que nem que fosse um deusinho de Javé, umzinho, não fosse o todo, como a gente entende, né? Porque ele diz que é um povo eleito e só criou aquele povo, mesmo que fosse, é meio
tolo dentro do contexto histórico depois que se evolui. A gente sabe que os nórdicos adoravam Odin, aí criaram aquele deus, né? Odin, esse aí tem todas as mitologias, as histórias, aqui, né? No Ocidente, a nossa mitologia que ficou agora é uma mitologia monoteísta, né? Demonizando todos os outros, que nem precisava para isso, bastava escolher. Eu não preciso jogar fora todas as comidas que eu não como para comer somente a comida que eu elegi. Mas assim foi colocado, né, como uma imposição, mas é típico da teocracia. E a teocracia se estabelece na era de Peixe para poder, meio que a força, desenvolver uma transcendência e uma espiritualidade, alertando para uma consciência única que, naquele momento, só tinha a possibilidade de ser construída através de um Deus pessoa, um Deus que tivesse em algum lugar para que esse povo olhasse, e sempre tem que ser em cima, porque lida com essa parte aqui, para cima, meu mental, né? E a parte de baixo, né? Da barriga para baixo, então é a matéria. Porque não se faz coisas com isso aqui, vamos dizer, danosos, né? Só a mente mesmo. Você pode se adoecer, você pode controlar o outro, tudo mental. Mas o mental deve puxar para cima, porque a cabeça está acima, né, do pescoço, acima do resto do corpo, para controlar. E essa parte seria a parte física, material. Então, a igreja, que foi constituída logo depois, que é uma continuidade do judaísmo, né, com um aspecto romano, né, e colocaram lá um Cristo ali no meio, porque, no primeiro momento, para Pedro, Cristo é judeu. Então, não tem cristianismo, ou tem cristianismo como seita judaica para os discípulos. Então, é uma continuação do judaísmo dentro de Roma, que adota o, o cristianismo como religião de império em Constantino. 325 anos pós-mortem do Cristo. Quando o pessoal fala que Pedro, o primeiro papa da igreja, não, 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 que os cristãos foram perseguidos antes de Constantino, não, judeus de uma seita específica foram perseguidos, não havia Bíblia, a Bíblia não foi queimada, foi a Torá. Porque o que Pedro tinha era a Torá. Em grego, em hebraico, ela tinha já a versão grega. E era o livro que tinha aquelas histórias que a gente já conhece, aqueles 5 livros, que se lia e se fazia interpretações. Nada a ver, coisa de Pedro, né? Depois vem Paulo. Paulo é posterior. Aí ele vem perseguindo a seita judaica, os cristãos, não era nem cristão ainda, porque para o grego eles eram seita, né? Paulo é grego. Paulo é grego. Por que ele se fez centurião romano? Porque ele queria dinheiro. Dava grana na época, e era moda também. Ser centurião romano, era uma pessoa forte, tinha uma condição, tinha um status, e ele era filho de grego com judeu. Isso eu já falei, e não adianta o pessoal achar que é um santo. Não é santo, ele é um homem que fez um processo, que tinha realmente que obedecer ordens, obedeceu, e ainda bem, um bom soldado de Roma, bom soldado depois, em nome dessa seita, porque ele adotou a seita. Essas histórias que se tem desse tempo, do ano zero até o ano 400, por aí, são histórias inventadas, gente. São o boca a boca inventado. Ah, porque era assim, porque trucidava. Quanto mais eu exagero o meu inimigo, quando eu o venço, melhor fica, né? Enfrentar um exército de 300 pessoas, né, é fácil. Se eu ganhei. Eu tenho 1.000, 2.000, espantei 300. Mas se 300 vão enfrentar 3.000, vai ficar na história.
são os 300 de Esparta, né? Então, eu enfrento um exército poderosíssimo com 300 homens. Pequenos ou poucos cristãos enfrentando uma centúria romana. É só para ficar na história. Por quê? Porque depois que esta religião se estabelece no Império Romano, e o Império Romano já alcançava, desde lá, né, da Inglaterra, até o Oriente, ali a Europa Oriental, passando por todo o Mediterrâneo, principalmente ali todo o norte da África, porque ela já tinha dominado até o Egito, né, Alexandria já está dentro de um Império Romano. Então, quando o cristianismo se estabelece como religião do Império, então eles começam a fazer o mesmo ou pior, aí perseguindo gregos, professoras gregas, perseguindo todos aqueles que não aceitavam o domínio, então, desta religião, que era deste império que tinha uma religião única e que não podia ter mais nenhum livro, porque assim foi aprendido por Constantino, que se tivesse a liberdade religiosa e outros livros, ele jamais teria unidade. E Constantino queria vencer, queria propagar e continuar este império. E veja, por quê? Por que não apenas o império político e econômico? Por que o império religioso? Para que durasse eternamente. Porque ele conhecia a história de Roma. Claro, Constantino conhecia, e todos os imperadores, Tibério, na época do Cristo, e tudo. E eles percebiam que esse animismo, né, que essas seitas, que esses cultos afetavam vamos dizer, o comando de cima para baixo político. Não aceitavam determinadas medidas, né? Então vinham trazendo outras ideologias, outras realidades. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que absorver isto, aceitar parte disso e moldar da maneira que eu quero. Isto é o sistema que faz. O sistema absorve, seja religioso, né, a ideologia religiosa ou a seita religiosa, e eu dou, então, aval para você, mas coloco condições, coloco uma máscara e uma versão minha, da minha política, e que é econômica. Eu não quero ser afetado na minha parte, na minha vantagem econômica. E até hoje, nós vemos isso. Não é um fenômeno da era de Áries, nem da era de Touro, nem da outra. É um fenômeno quando se começa a construir não só o espaço tribal, o espaço do cultivo, mas o espaço civilizacional com modelos de cidades urbanos, que a gente chama hoje. Não está mais no campo. Ele já compra, ele não cultiva, ele não cria e compra e vive na cidade. Esse espaço urbano, então, eu tenho funções burocráticas e diversão, e riqueza. Então, quem mora na cidade, né, romana ou grega, ele vai estudar, ele vai construir, ele vai cuidar, então seriam os profissionais liberais, né, os políticos, os comerciantes e os produtores, que são chamados a plebe, os pobres, né, são os que e colhem e criam animais. Criam animais, leite, quando tem as fêmeas, aí tem os produtos do leite, os lácteos, né? Que isso já existia em Roma, tá, gente? Então, as pessoas às vezes acham que o mundo começou no século XIX para cá, né? É muito louco isso. Então, eu estou falando de uma era antiga, por isso que precisávamos aqui no Brasil estudar
Idade Antiga e Idade Média, e muitos sequer veem a história do Brasil, né? Hoje não se vê nada, né? É bem problemático isso, e vamos falar disso nesse vídeo de conspiração ou era de Aquário. Por que conspiração? Porque era uma revolução silenciosa e sempre é a mudança. Não se dá conta do que é a mudança se ela é silenciosa. Ela vai ocorrer a revelia do ser humano? Sim. Sim. Ela não vai ser geral no primeiro momento, não vai ser total, e desde quando é, né? Mesmo na teocracia, havia ainda cultos diferenciados em outros lugares. Então, para a Terra, planeta, porque estava acontecendo isso no Ocidente e o Oriente estava noutra vibe de peixes, noutra vibe. Sim, surgiram de outra forma religiões, né, únicas, mais messiânicas e tal, mas de uma outra forma, não tão violentas quanto no Ocidente. Podemos dizer que o Ocidente tem um quê de coisa bélica, né? Junta para cá, a coisa vira tumulto e briga, né? Mas lá nós temos o budismo, que era uma filosofia, a partir dessa era de peixe, ser constituído como uma religião. Aí você tem os monges, né, no Tibete, você tem budismo, né, e o budismo foi trazido para o Tibete, que a religião original do Tibete não era budista. O Tibete antigo, podemos dizer que era Vedanta, se existe isso. Eles tinham uma liberdade de cultivar a filosofia que eles sabiam, uma sabedoria que eles tinham. Quem faz a transposição são filhas de um líder, de um lama tibetano, né, que ao viajar para a Índia, então encontra esse budismo, né, que também já estava espalhado pela China, e essa já como budismo, não o Buda, né, o budismo. E esse budismo já estava na Índia, na China, um pouquinho naquela ilha japonesa, né? E então ela traz essa novidade e aí incorpora-se dentro do Tibete. Mas por isso que o budismo tibetano é bem diferente de outros modelos de budismo, que se constitui quase que de uma forma religiosa, teocrática, não tanto porque o Buda não abre muito espaço para isso, mas tem quem diga que ele falou que era Deus, que o caminho era esse, muito parecido com o cristianismo, em alguns aspectos, e exatamente por causa da era de peixe. Então, ainda que eles não brigassem como aqui no Ocidente brigavam, a era de peixe se fez presente, inclusive com a questão da empatia, da compaixão, da misericórdia. Tem várias filosofias no Oriente que também dão conta disso a partir, né, dessas religiões diferentes, de outros líderes, vamos dizer assim, religiosos, e aqui o Cristo. As pessoas aqui ficam se roendo, quem é bem fanático, que só existe o Cristo e nós conseguimos levar o cristianismo para lá, mas veja, é mais uma, entra como uma seita. Não tem esta configuração que tem aqui, porque ela foi cooptada com a política. Política pegou o discurso religioso para se propagar, permanecer num império global eternamente. Que Deus é eterno. Então vamos fazer isso eternamente. Veja, a mentalidade daquela época. Hoje, a gente, quando olha para esta mentalidade, eu não vou dizer que é errada, ele tinha uma limitação de visão. Hoje, que a gente tem uma visão de sistema solar, de galáxia, de uma série de coisas, a gente diz que tolice alguém achar que o eterno é aqui, nesse planetinha, e tudo que fica eterno, que não tem movimentação, que não tem mudança, que não tem expansão, né? Mas isso é uma mentalidade de Aquário, que só começou no final do século XIX, meados do século XX.
Sim, porque até o século XIX a gente ainda estava ali batendo martelo em messianismo político. Que o messianismo religioso, né, o cristianismo, foi substituído pelo messianismo político, que é Marx. Você tem o espiritismo, o messianismo, né, espiritual. Aí agora, embora o criador do espiritismo, Allan Kardec, tenha no final considerado tudo muito anímico, num sentido negativo e não positivo, um animismo que era o excesso da subjetividade da pessoa, determinando algo que não era verdade. Então, nós temos o espiritismo, nós temos o positivismo, que então destrona Deus, mas coloca outro Deus, né? Volta ao Deus da Terra, que era o que estava lá na era de Ares, é o império, então agora é o Estado, para o positivismo é o Estado, o marxismo é messiânico, operariado do mundo univos, vamos fazer a revolução. E este operariado exclui todas as outras funções. Exclui o campo, sim, Marx excluiu o campo, excluiu os profissionais do próprio Estado. Os burocratas, os políticos, porque o manifesto dele é só para a indústria, operariado do mundo. Então, quando você vai ler o processo, ele quer colocar um comunismo a partir de cidades, ignorando toda a área rural, né? Como que eu vou fazer uma revolução comunista na Terra? E tudo é de todos. Como assim tudo é de todos? Eu tenho que dar terra para o agricultor, para ele cultivar. Por isto, Lenin vai dizer que não é possível o comunismo e que apenas um socialismo, um planejamento, um socialismo científico é possível, né, dentro desta visão. Então, vão surgindo, né, no finalzinho da era de Peixes, tentativas de se manter, através de uma política, um certo messianismo, uma certa coisa comum, né, que a compaixão pelos pobres, desvalidos, em vez de eu mudar a mentalidade para que esse pobre deixe de ser pobre, para que esse pobre aceite a vida, aceite o desafio de viver e construa a sua própria prosperidade, seja responsável pela sua própria saúde. Outras formas de tratamento, modelos têm que ser éticos. A tecnologia não é só de aparelhos, ela é uma tecnologia também de conjunto de técnicas que podem ser até holísticas, que podem ser de terapias, uma nova terapia, as meditações, modelos de meditação, então sistematizando o modelo de meditação para que se possa reproduzir cientificamente, vem um cientificismo com ética, com uma abordagem mais ampla, sem comparar o ser humano, o corpo humano, com carro, com um aparelho, não é isso. E hoje a gente ainda faz isso, né? É para ver ele holisticamente, em todas as suas dimensões. É isso que traz Aquário. E vai ficar 12 mil anos. Porque assim vem esse ciclo. Isso é uma sabedoria muito antiga, né? Que está em todas as astrologias, desde a astrologia chinesa, a astrologia da Mesopotâmia, né? A Babilônia, a astrologia do Egito, árabe. Então, esse conhecimento não estou trazendo do espaço, eu trago daqui, de estudo, né? Então, eu quero trazer, né, um resumo deste livro que se chama Conspiração Aquariana, que eu li na final da década de 70, né? Eu estava entrando na faculdade, 77, e me chamou muita atenção porque eu já estudava há 5 anos, pelo menos, astrologia. E quando ela falou de eras, eu fui pesquisar, vi as eras e tal, e
li o livro e falei, nossa, maravilha, fantástico e tal, vamos evoluir, vamos crescer em consciência. Foi de lá que eu comecei com a minha busca mais efetiva pela consciência e ética. Minha preocupação na faculdade era sempre nesse sentido, consciência e ética, principalmente em filosofia, em que eu, com meu orientador, eu falava, sem consciência e sem ética, não vamos conseguir nada, nada. Então, qual é a tese central de Marilyn Ferguson, Conspiração Aquariana? Existe uma transformação silenciosa, profunda, acontecendo na sociedade. E ela dá o nome de conspiração. Foi um título horrível. Quando ela bota conspiração, ela coloca como uma coisa marginal, uma coisa perigosa e suscita o medo. Não sei por que ela colocou assim, ela deve ter pensado no sentido positivo, mas foi extremamente negativo em pleno final de Era de Peixes. E, ao mesmo tempo que desenvolveu essa espiritualidade, essa empatia e sentimento, desenvolveu muito medo, muita sombra, começamos a entrar em contato com sombra, começamos a construir e alimentar sombras. Hoje o astral, ele é gigante, ele é denso, né? As pessoas têm partes densas que não dão conta de tanto que se cultivou as coisas na sombra, empurrando para o escuro. Né? Não tinha luminosidade. Essa era ficou com muito pouca luminosidade, porque a luz era só além da matéria. Nós escurecemos muito mais do que é a matéria. Porque, vamos olhar, Áries e Touro, né? A pessoa está trabalhando, não estou preocupado se eu estou com sombra, se não estou, se é matéria. Não, a matéria faz parte do meu processo de viver. E Peixes vai dizendo, não, você tem que se preocupar com as coisas do céu, com as coisas luminosas. A matéria é uma provação, a matéria é uma coisa ruim, a matéria que te faz pecar, a matéria é o corpo, a matéria é inerte. Uma caixa não peca, um corpo parado vegetativamente não peca. Onde que é o corpo? É através do corpo que minha mente, que é alterada às vezes, sem ética, sem consciência, que vai fazer besteiras. Se eu vou comer demais, se eu vou beber demais, se eu vou me drogar, se eu vou fazer sexo demais, é porque a minha mente me impulsiona meu corpo para isso. E não o contrário. Então, temos que ver, né? Temos que ter um ponto de equilíbrio. E Marilyn Ferguson, então, usa esse termo, posso dizer infeliz, mas entendo a posição dela. A conspiração seria de pessoas conscientes, criativas, críticas, que estão provocando uma mudança de paradigma. Então, a gente começa a entrar em contato com essa questão de paradigma mental. Paradigma não é só matemático, ele é mental, ele é de uma lógica. Estou preso no sistema, ele tem um padrão, ele tem um paradigma. Então, vamos questionar este paradigma nos campos da ciência, da saúde, da educação, da espiritualidade, da economia e da política. Então, ela vai abordar em cada campo desse qual a mudança possível para abranger e dar conta de tudo aquilo que estamos caminhando para frente, construindo e descobrindo. Veja, o século XIX teve combates de ideologias intensos, não foi por outro motivo que acabou gerando uma primeira guerra e uma segunda guerra. Porque o questionamento sempre começa antes, a gente começa a dar conta dele depois. Ainda que não concordemos com alguns questionamentos, né, materialistas, era porque esse materialismo estava querendo quebrar um pouco essa égide, né, esse limite dessa religiosidade teocrática, né, que não me deixava nem usar a minha razão, que quando eu começava a pensar, a questionar, a fazer uma crítica para que algo fosse melhor, até porque o meu sentimento não via aquilo como uma coisa boa, eles coibiam. Então,
vou romper com a igreja, e começa Darwin, evolucionismo, Marx, Freud, né? Comte, quem mais? Kardec, e começa esse tumulto também politicamente, e várias ideias que vão criando manifesto, tanto é que o manifesto é um gênero literário surgido no final do século XIX, porque era uma maneira de gritar, de alertar populações ainda no modelo messiânico, chamando grupos para fazer uma revolução. É bem o final da Era de Peixe, que a coisa começa ainda a ser sombria e tomando uma característica, né, uma qualidade muito bélica, muito combativa. Não é uma coisa natural, como a gente vai ver na Era de Aquário, que é uma consciência, não é um trabalho pela dor, e sim pela consciência, caminho que eu sempre escolhi, pela consciência. Me diz e não precisa me bater, né? E tem que me provar, né? Me diz o que é o certo, então eu vou lá. Mas se eu tenho consciência, está querendo me fazer engolir uma coisa que vai fazer mal, seja no remédio, seja na ideologia, seja numa educação, eu não vou aceitar. Por quê? Porque eu tenho consciência. Então, os tais conspiradores começaram já tinham alguns nascidos e nascendo, né? Quem nasce justamente no final da Segunda Guerra, tem essa característica, a possibilidade de já se identificar com essa era de Aquário e ser os primeiros mensageiros desse questionamento, deste paradigma, tá? Então, qual era a conspiração? Que não era nem secreta, nem centralizada, mas era uma mudança, propondo uma mudança nesse paradigma ou pulando fora desse paradigma. Ainda que você diga, mas a gente pode viver sem paradigma? Talvez não, mas pelo menos ampliá-lo e melhorá-lo, talvez possamos fazer. Porque viver sem nenhuma forma, aí é caos e anarquia. E foi também uma corrente que surgiu no final do século XIX, que é o anarquismo. Então, não queremos nada. O anarquismo, inclusive de Gramsci e de outros, né, que está aí um pouco misturado com essa ideologia, é sem governo, cada um por si, e ninguém por ninguém, porque não tem Deus para o anarquista. Então, é ninguém por ninguém. Só que um Estado, nenhuma nação, nenhuma tribo se sustenta assim. Isso aí vai viver sozinho, né, no meio da floresta. Então, esta revolução descentralizada seriam indivíduos que compartilham esta visão de mundo baseada em autoconhecimento, interconexão, consciência que vai se expandindo através do conhecimento, criatividade e colaboração, né? Uma colaboração no sentido de que eu vou propiciar, vou distribuir aquilo que eu tenho, conhecimento. É o que eu mais tenho, conhecimento. Ok? Então, a mudança, a humanidade está passando de uma visão mecanicista, materialista, que veio no final dessa era de peixes, né? Já num questionamento dessa teocracia, que até o século XVIII ainda estava muito forte a religiosidade dentro dos estados, né, da política, para uma visão holística, integrada, espiritual e participativa. Quem são esses conspiradores? Eminentemente professores, terapeutas que começaram a surgir, cientistas, alguns empresários e cidadãos comuns que adotassem essas práticas. Que práticas? Uma alimentação mais saudável, um pensamento ecológico, né? Reciclando, né? Não jogando tanto fora, economizando, uma psicologia transpessoal, redes de apoio, espiritualidades, né? Filosofias de outra natureza, em pequenos grupos e não messiânicas, né? Por isso que quando eu vejo movimentos messiânicos dentro do espiritismo, movimentos messiânicos dentro da ufologia, eu percebo que é a continuação de uma era de peixes já na sua raspa do tacho bem passada. Essa pessoa ainda está presa no paradigma do final do século XIX, infelizmente, né?
E não é por causa das boas intenções, não. É que realmente está presa lá porque traz uma satisfação e não uma consciência. Então, o papel da consciência é uma transformação, começa com você. Você tem que fazer uma transformação, né, interior, e cada um fazendo essa revolução interna, olhando, eliminando, não quero ego, não quero sombra, não preciso lidar com isso, eu quero a luz, é daqui, sempre do presente para frente, passado, passou, não vou mais vivê-lo nem revivê-lo. Ah, mas e as consequências, Cristina? Eu assumo. É responder, não é culpa. Não é ser mais eu, pecador, me confesso, meia culpa, meia culpa, meia culpa. Porque o pecado é um erro. E se eu ficar preso no erro, eu não vou para o acerto. E também eu não posso achar que eu sou vil porque errei. Se eu errei, eu observo o erro e faço diferente. Assim faz o cientista, assim faz o homem da nova era, assim faz o consciente, o artista faz isso, não deu certo dessa maneira, escrever a música ou pintar, não deu certo. Então, eu passo daqui adiante, não fico lamentando, querendo ser prontamente perfeito. É ter consciência que somos seres em construção, não é tal da evolução, mas não é uma evolução natural. A evolução natural é da natureza, a evolução do homem tem um componente muito importante, que é o mental, a razão, que não me permite que eu faça uma evolução em grupo. Eu tenho a minha individualidade, a minha singularidade. Aí, vamos ver por que que isso não está funcionando, tá? Então, a integração de saberes, isso foi uma coisa que eu tentei na faculdade, no mestrado, no doutorado, ainda tento, mas é difícil. Grupos de estudos, colocar 10 pessoas, 15 pessoas, cada uma lendo, né, um livro, ou se preocupando mais com um lado da disciplina, né, saberes diferentes, para juntos tirarmos conclusões e mudarmos o paradigma. Sem pecar, quando eu falo pecar, é errar, né, em não ver alguma disciplina, por exemplo, a biologia tem que trazer a ideia de sistema. A biologia me ajuda a pensar eu integrado em conjunto sistemático, sistema, né? Algumas coisas vão me dar forma, a maneira também. Então, eu tenho que me pensar como um ser aqui, agora, para mim, para o particular, a família ou amigos, e para um social político maior. Meu comportamento, se eu estou numa cidade, dentro daquela cidade, né, o que eu posso contribuir, como eu posso melhorar. Eu olho para o Japão e percebo, então, que talvez a conspiração aquariana já tenha acontecido lá, porque eles têm uma consciência assombrosa do coletivo, de deixar limpo, deixar arrumado, de não errar, de não pecar, vamos dizer assim, com relação ao outro. Ser gentil. E não tem nenhuma função que seja considerada, função, trabalho, emprego, que seja considerado de plebe ou de somenos. Então, aquele que serve, mas também não é enaltecer como aqui faz. Ah, só o pedreiro é importante, o comerciário é importante, você que é empresário é um lixo. Não. Lá o respeito pelo empresário, pelo CEO, pelo diretor, pelo contrário. Esses são mais cobrados e mais responsáveis, mas não são demonizados, principalmente aqui nas Américas, né? Principalmente a América do Sul, que tem essa ideologia de esquerda que é do século XIX. A gente está vivendo um século XIX aqui no Brasil com as descobertas eletrônicas, e não quer dizer nada, né? A gente está atrasado, muito atrasado, e quando você olha em determinados países de primeiro mundo, não é só riqueza, não é só dinheiro.
é consciência, é ética, é comportamento. Então, o homem que limpa banheiros públicos, ele tem a sua dignidade, ele não anda sujo por isto, pelo contrário, ele tem o seu momento, né, quando ele, depois que acaba o serviço, ele tem o seu momento para ele se cultivar, ele vai ler, ele vai se alimentar corretamente, ele é sempre limpo, não somente limpando o banheiro, mas ele é limpo o tempo todo, porque todos precisam disso. E ele não é menos do que quem está comandando ele, que tem a empresa de limpeza de banheiros públicos. Então, no Japão, você deita, rola no chão, é mais limpo talvez do que o chão da tua casa, da tua cozinha, ou do teu banheiro. Né? Não há roubo, há uma segurança total, porque eu não vou tirar do outro, não por uma questão religiosa, mas por uma consciência, uma ética. Então, o Estado não precisa de religião. Está lá. O Japão, ele tem filosofias e cada um vai cultivar. Se for budismo, é budismo. Se é shintoísmo, é shintoísmo. Se é zen budismo, é zen budismo. Se é só zen, é só zen. E daí, isso é uma coisa para mim em particular. No público, eu sou correto na minha função. Será que é tão difícil a gente colocar isso nessa terra? Será que tem que ser somente pequenos grupos que são assim? Não podemos espelhar justamente o melhor dos lugares que a gente olha? Eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto. Então, o que acontece aqui? Digam-me vocês, tá? Tem muita religião aqui. Se eu descer ali para o Paraguai, para o Uruguai e agora até para a Argentina, eu vou ter uma visão do Brasil horrorosa, que eles me passam. Eu tenho clientes nesses lugares. Me passam que no Brasil tem religião demais, ou seja, é muito cacique para pouco índio. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser líder, a pessoa mal nasceu, mal entrou na escola e questiona saberes de 50 anos, 60 anos, de pessoas que estão trazendo saberes seculares. Isso não é conspiração, Aquariano, isso é bagunça, isso é anarquia. Isto é individualismo exacerbado. É ego. Cultivado, inflado, que nem um balão. Eu estou ouvindo, eu sei, mas não, na parte religiosa, assim, o meu espiritismo é outro, o meu candomblé é outro, a minha umbanda é outra, cada um criando a sua própria versão. Um indivíduo, nós achamos que o Brasil é todo ele, sabe, coletivo, todo mundo ajudando todo mundo, respeitando todo mundo, e não é nada disso. Eu que lido com essa parte, então, terrível, é difícil. A pessoa pega, adora a espiritualidade. Primeiro que já está errado, isso não tem que adorar a espiritualidade, não tem que adorar nenhum Deus. Você tem que cultivar a espiritualidade, a sua transcendentalidade. Ponto. Mudou a linguagem, mudou a postura. E o que você tem que fazer? Olhar para si, tudo que você tem de ruim, tudo aquilo que te puxa para um lado ou para o outro, é eliminar, porque não tem poder sobre você. A televisão não tem poder, a pornografia não tem poder, o doce não tem poder, o cigarro não tem poder, a droga não tem poder, porque são coisas materiais que não têm poder sobre você. Essa é a evolução. Se você me disser que você vai fazer seu caminho assim, beleza, faz seu caminho sozinho. Agora, entram em sistemas e dentro do sistema querem criar a sua própria versão e impor para aquele líder daquele sistema, ou para aquele mentor, ou para aquele mestre, o seu coisa nenhuma, a sua coisa nenhuma. Isto é o ápice da ignorância cultivada como um eu coletivo. Conspiração aquariana só se for o contrário aqui. Eu vejo a conspiração leonina no Brasil. Talvez seja a conspiração aquariana no hemisfério norte e para o hemisfério sul, talvez vire leão, porque é o oposto de aquário. Vou descobrir, porque o que eu mais vejo é um teatro melodramático de pessoas desequilibradas e se enaltecendo
cada uma na sua posição. Eu falei, inclusive, desta característica que está temporariamente no Brasil, mas que é nociva e que deveríamos questionar e não aplaudir. Nem fazer eco, todo mundo, que daqui a pouco fica insuportável e não dando para superar. Insuperável também. Ok? Então, o papel da consciência é fazer essa mudança interior para uma mudança social exterior que vai acontecer, porque indivíduos, é a tal da massa crítica, né? Mas a massa crítica não se constrói como massa primeiro, ela se constrói como indivíduo. 10 indivíduos, 20 indivíduos, 100 indivíduos que vão mudando a sua visão, o seu comportamento, vão influenciando pessoas verdadeiramente, e essa revolução ocorre, essa mudança ocorre, não vou falar de revolução, porque daí vem todos os loucos aí de revolução, né? Não é para ser revolução, não é para ser bélico, não é para ser contestatório nesse sentido, por isso ela é silenciosa, porque Aquário é silencioso. É um signo chamado signo mudo. Ele não faz apologias. Os manifestos, os gritos, são da era de peixes. Aquariano vem trabalhar pelo coletivo, mas numa revolução individual silenciosa, eu mudo, né? Então, esse autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento, conhecendo o paradigma que te oprime, leva à liberdade, e somente pessoas livres podem promover transformações no sistema. Integração de saberes, como falei para vocês, a interdisciplinaridade que não ocorre. Então, a gente ignora tudo da física, ignora tudo da biologia e da química, aí a mídia vem como mediador trazer para você o que você tem que saber para, fazendo um filtro, para que você não faça a sua liberdade, não conquiste a sua liberdade e não faça acontecer para você. E tem gente que ainda me diz assim, mas, Cristina, eu vou fazer a mudança sozinha e o mundo à minha volta. Mude você primeiro. Pare de olhar para que o mundo mude primeiro, que o sistema te fale a verdade, que a mídia te fale a verdade. São pessoas. Eu sou um indivíduo, não sou jornalista, não estou em nome de partido político, não estou em nome de nenhuma rede de televisão ou de mídia qualquer, nem entretenimento. Estou aqui individualmente, fazendo o meu papel, para que pessoas possam gostar disso, querer absorver isso e fazer o seu papel. Eu ajudo? Ajudo a cada um a conquistar a liberdade e fazer o seu papel no mundo. Não tem um só modelo. Não seremos todos políticos, ou não seremos todos médicos, não seremos todos religiosos. Seremos o que viemos para ser. Que escolhemos fazer. Que não tem isso, a consciência transdimensional. Já estão atrasados com isso, não tem nem a consciência pessoal que dirá transdimensional. Então, nós já estamos atrasando o processo. Mas por conta de escolha nossa, se não fizermos, o mundo vai mudar a sua revelia. Então, esta reunião de pessoas conscientes visa desconstruir instituições autoritárias. E eu vejo algumas pessoas um pouco raivosas com relação às desconstruções, por não entender o desconstrutivismo, nem o construtivismo, nem o desconstrutivismo, né, que não vem da resposta pronta, vem apontar aquilo que está ruim, que está errado. Agora, como vamos mudar? Tem que ser coletivo, tem que ter uma continuidade, tá? E o que a gente vê é um retrocesso, né? Hoje a gente tem um retrocesso, principalmente aqui, né, e nas Américas, e nesse do Equador para baixo que eu falo, o retrocesso é tentar, como se eu pudesse voltar lá no século XIX, com modelos de paradigma que não procede, que não tem consistência científica, não tem consistência na história, não tem consistência mental, enfim.
E o símbolo da Era de Aquário, né, que é uma imagem metafórica, claro, né, é um arquétipo, se vocês quiserem, que representa inovação, liberdade e redes. Redes, mas não é uma rede só, são redes pequenas, redes de linguagem, redes de conhecimento, trocando entre si e cooperando para todos. A frase marcante do livro: você pode negar seu envolvimento, mas você pode saber quem você é. Você pode até não se envolver na sociedade, mas saber quem você é e fazer o seu processo, você pode. Eu, inclusive, desenvolver diversas ferramentas para isso. Uma delas é a astrologia, claro, né, para o autoconhecimento, mas não para ali. Eu ainda criei ferramentas que podem ajudar a você a desconstruir o que você não quer, para ativar e construir o ser que você quer ser, mais saudável, mais consciente, melhor, mais feliz. Nem que seja só para você, que você sendo você, assim, você já vai melhorar todo o seu entorno, tá? Eu não tenho que ir para o outro e impor a minha verdade, ok? Então, é uma cooperação. Qual é a crítica? Apesar do tom otimista, revolucionário, quebrando paradigmas, ela foi um pouco ingênua, a meu ver, com a questão política. Quem senta na cadeira do poder, quando é eleito, então, não quer sair nunca mais. Principalmente os sistemas messiânicos totalitários, como são os trabalhismos, os comunismos, os socialismos da vida. Esses, então, não saem. E o poder econômico. O poder econômico briga um pouco, mas meio que não briga, porque pode se aliar num controle da sociedade, desde que você não mexa no meu grande capital bilionário, que é o que a gente está vendo. Então, ela não levou em consideração isso, faltou uma análise dessa, né? Ela acha que a mudança individual vai levar automaticamente às mudanças sistêmicas e que o poder, né, pode, do governo, das corporações, das elites financeiras, que são algumas famílias que já vêm desde o século XIX em enriquecimentos, elas iriam ceder. Pode querer. Aí está um processo bem complicado. Então, na prática, o que ocorreu, e eu temia isso, depois que li o livro, porque já vi isso acontecer com outras filosofias ou ideologias, de absorver e deturpar a coisa, o que ocorreu foi o apropriamento dessas ideias pela elite, ela é uma jornalista, que passou a tirar mais dinheiro e mais lucro das pessoas crédulas dessa mudança, né? E criou a espiritualidade comercial e o mercado do bem-estar. Ah, você conta o dinheiro? Não. É uma especulação sem ter consciência do que é, porque é o indivíduo, eu não posso vender um modelo para vocês. Eu posso alertar vocês, orientar, mas não tem modelo, né? Ah, então, é uma contradição entre descentralização e falta de direção. Quando ela fala da descentralização, parece anarquismo, tá? Então, isso pode ser um risco para algumas sociedades que ainda não têm um nível de conhecimento, de evolução igual, que nós não somos iguais. Ainda tem tribos na África primitivas, mesmo quando não é na cidade, mas é no entorno, né? Muito bélico. Você tem falta de conhecimento na Índia, sim, em muitos lugares, países muito grandes. Você tem uma seleção de pessoas que podem estudar ou não dentro de uma China, e por aí vai. Então, como colocar para todos a mesma coisa? Então, automaticamente as pessoas vão, e aí eu digo que é o mesmo efeito da vacina, vamos dizer assim, que quando alguns se tornam imunes, por coletividade, todos se tornam, até o ponto de erradicar aquilo, né? E é por isso que eles estão forçando uma outra revolução, que é a contra-revolução aquariana,
contra a conspiração aquariana, contra a mudança aquariana. Estão fazendo resistência, né? Então, a descentralização sem um plano não adianta e corre um risco. Movimentos sociais bem-sucedidos, como o de direitos civis, né, tiveram liderança e estratégia. Mas não é assim que vê, porque, por exemplo, os direitos humanos é para todos os humanos, e não para quem o sistema político diz que tem direito humano. Um assassino, um estuprador, um ladrão, ele é humano, tá, tem direitos humanos, não se define o que é isso. Ele não tem que ser maltratado, se ele adoecer, ele tem direito à sua, né, ao seu tratamento, mas ele está em não liberdade pelo mal que fez para a sociedade, punindo, tendo alguma reflexão, né, ele tem que ser levado àquilo. Não prender, não torturar, nada desse, não prender no sentido de apenas prender e confinar em algum lugar sem nenhuma educação. Então, teria que reformular o direito, reformular o sistema prisional, sim. Agora, não é soltar um indivíduo desse como se ele não fosse um criminoso, e quando o indivíduo é considerado um criminoso político, que é o questionador político, ele pegar 20 anos, 30 anos, cair na sarjeta, ficar lá, e não tem mais direito humano, nem a administração aí, que tem direitos humanos, Ministério de Direitos Humanos, aqui, não fazer nada em casos que estão acontecendo hoje nesse país. Como se aquelas pessoas não tivessem. O preso sai para ver a família. A mãe presa, a vovó presa, as mulheres mais velhas presas, que não fizeram nada, não saem, estão num bolo. Então, o que é isso? O que está acontecendo? É uma ditadura à moda medieval, teocrática, ou, vamos dizer, dos déspotas esclarecidos, lá atrás do século XVII, de um império, um reino, que está sobre o Brasil. Parece que nós estamos vivendo no século XVII, se não for pior. Então, como esse livro foi mal interpretado, espiritualistas e progressistas adotaram a obra como um manifesto e começou a fazer política. Então, adotado por terapeutas holísticos, defensores da ecologia, estudiosos da consciência, alguns passaram a enxergar isso como algo para ganhar dinheiro, apenas, se aproveitando desta questão. E, ao mesmo tempo, a gente teve alguns que ajudaram a popularizar a meditação, alimentação natural, vegetarianismo, psicologia transpessoal e neurociência da consciência. Veja, o veganismo é uma apropriação do vegetarianismo estrito para manipular pessoas através de uma indústria caríssima alimentícia, reproduzindo texturas, sabores, cores dos alimentos que são animais. Então, eu não fiz um processo de consciência realmente para ser vegetariano. Não fiz. E aí eu finjo que estou comendo peixe, salmão, finjo que estou comendo hambúrguer, à base de uma série de coisas com químicas e elementos que não tem estudo. Alguns são pesadíssimos, até porque a biomassa verde de banana é uma coisa, né, de pessoas que vivem de uma maneira mais nômade, de uma maneira mais rústica, sem predação e não sedentária, e você bota isso para um sedentário, pesa na barriga, dá dificuldade de digestão e não me traz tudo. Não. Continua sendo um carboidrato um pouco difícil, né, longa, né, quebra de cadeia, mas não me traz tudo que eu preciso. Então, são as ideologias para desvirtuar a consciência do vegetarianismo, que foi colocado antes. O veganismo, achar que o mel, por exemplo, é uma escravização de abelhas. Mas por quê?
porque há o exagero da extração, mas temos que equilibrar ecologicamente, porque isso não vai acontecer em detrimento da ecologia. Mas quando eu crio uma alimentação artificial, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma experiência de como o ser humano se comporta com alimentos artificiais, porque quando eu estiver no espaço, quando eu não tiver alimento nenhum, eu poderei, então, fabricar a minha própria comida, independente dos agricultores, dos criadores, dessa plebe que eu desprezo. O veganismo tem uma face escura muito medonha, muito medonha. Vegetarianismo estrito não é veganismo. Veganismo é indústria. Vegetariano é você saber escolher da alimentação natural o que é melhor. Teóricos da conspiração distorcem a obra também. Então, grupos conservadores religiosos paranoicos, que a paranoia campeia neste mundo, interpretaram o livro como uma prova de uma conspiração global pela nova ordem mundial. Veja, esse troço surgiu justamente no meio do século XX, e hoje está aí. E aí, ligaram tanto a autora como outros aos Illuminati, que é uma coisa criada pela conspiração, não tem prova nenhuma, o iluminismo não tem a ver com o Illuminati, as hordas iniciáticas não tem a ver com o Illuminati, a ONU, ao Jorge Soros e até o satanismo. Jorge Soros e a ONU, até concordo. Tá? Então, o final, né, do livro deixa reflexões, mas ele faz sentido hoje, esse livro, por isso que eu estou trazendo um resumo, sim, mas com ressalvas, né? Tem que saber ler com essas críticas e não sair de novo com bandeiras estendidas. Aliás, as bandeiras desfraudadas, por favor, isso é uma coisa do século passado, da era passada. Bandeiras desfraudadas. Veja, essas bandeiras só existiram na era de Peixes. Outras não eram bandeiras, cada um respeitava um ao outro. Agora, se eu achava aquele fraco, eu queria lá a terra dele, eu brigava, mas é de igual para igual. As bandeiras, elas uniformizam e massificam, tá? Então, o globalismo é uma coisa, a massificação é outra, né? E o que a gente tem é uma massificação e não o globalismo, que era a interconexão global entre indivíduos conscientes, para a gente tentar tirar uma consciência planetária, e hoje eu não tenho acesso ao que se produz na França ou na Itália, só se eu tiver uma VPN, e para isso eu tenho que ter dinheiro, ou seja, não é mais para todos. Eu começo a elitizar este processo de conscientização. Isto é o sistema econômico tirando partido, né, da sua tentativa de atuar, de questionar, de buscar informação. Esse ideal foi assimilado pelos agentes globalistas, organizações internacionais, grandes fundações e megacorporações e estados transnacionais que passaram a usar a linguagem de unidade, sustentabilidade e bem comum para promover as suas próprias agendas, os seus próprios itens, como passaporte digital global, controle de narrativas informacionais, censuras, como combate à desinformação, porque a desinformação continua, porque a teoria de conspiração é uma coisa que o governo permite para criar medo e confusão. Ele não combate a desinformação, ele não combate nem o terraplanismo, com a ideia de que é liberdade de expressão, mas outras ideias eu combato. Ou temos liberdade ou não temos. Porque a teoria da Terra plana, a teoria lá do Fodoide e tal, não sei o quê, não afeta o meu sistema político. Mas quando você vem criticar, né, com uma outra versão, criticar, né, as medidas sociais e tal, aí afeta.
moedas digitais estatais, como estão querendo criar aí algumas, né? As criptomoedas que podem ser rastreadas, padronização de valores culturais e sociais em nome de direitos universais. Isto não é aquariano, isto é humano. Isto é humano resistindo da era de peixes ao controle. Eles estão resistindo à liberdade. Sentei no poder e agora vai ser assim, é messiânico. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou bilionário, eu sou trilionário. E a pessoa realmente acaba aceitando e fala, cara, como é que ele conseguiu, essa família conseguiu tanto dinheiro assim? Gente, nem sempre foi de maneira lícita. Acordos, contratos. Então, a utopia aquariana virou um instrumento para uma governança tecnocrática, onde o cidadão perde a soberania local, a autonomia pessoal, não pode mais falar em nome de um nacionalismo, que isso é extrema-direita, é isso, né? Para impor uma nova ordem global padronizada, mas que não é uma natural da era de Aquário, que não era para massificar, não era todo mundo com a mesma roupa, o mesmo uniformezinho. As distopias ajudaram, né? Propagaram muita distopia, porque entretenimento faz a cabeça mesmo. Função do entretenimento, da engenharia, do consentimento é essa. Entreter, mas fazer na cabeça. Estou só me divertindo, é só um filme. E a cabeça sendo feita. A ponto da gente ter pessoas que dizem que são ligadas a esta mudança de paradigma e não é, que está fazendo uma revisão da religiosidade baseado em filmes. Uma pessoa que escreve baseado em Matrix, baseado na Star Wars, baseado em outras loucuras, como se fosse um conhecimento e um saber, deixando para trás todo o conhecimento que a humanidade adquiriu até hoje, com muito esforço, e às vezes é custa de muito sangue. Giordano Bruno, Galileu, e outros tantos que foram condenados, e agora vem um indivíduozinho ali, né? Um cara, um senhorzinho, dizer que ele está falando a verdade, baseado em filme daqui, em docudrama dali, documentário histórico que é pago, ele não faz nenhuma pesquisa, não tem livro. Porque os livros é que são do mal. Então, transhumanismo versus transformação da consciência. Então, a autora propunha aperfeiçoamento da consciência humana através de práticas interiores de espiritualidade, como observação de si mesmo, meditação, né? Processo de Krishnamurti, processo que eu coloco na minha mentoria, processo que Moria fala, tem mestres escritos, né? E o que ele veio colocar é uma outra coisa. O transhumanismo propõe aperfeiçoar o ser humano através de chips cerebrais, manipulação genética, interface homem-máquina, inteligência artificial integrada ao cérebro e até a busca de uma imortalidade física, como se um indivíduo não cansasse de existir aqui. Só se for o milionário lá, o bilionário que estiver usufruindo e pega um corpo novo, né? Isso vai ter uma carcaça nova? Que nem com todo o remédio, uma carcaça de 90, 100 anos não vai dar o que ele está pensando que vai dar. Nem com transplante. Então, mude-se por dentro através da consciência. E eles estão colocando a mudança, mas assim, mude-se por fora. Então, botox, cabelo não sei o quê, né? Reforma do rosto, reforma não sei o quê, plástica, silicone, 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 silicone. Daqui a 200 anos, quando olharem para essa galera daqui, vai falar, nossa, que seres estranhos. Porque o silicone vai ficar, se enterrar. É melhor cremar, né? Provavelmente eles tiram, né? Então, a espiritualidade como ferramenta de controle social, a gente está vendo, o espiritismo está ganhando espaço politicamente por isso, é controle, não precisa estudar, você não precisa dessa informação. A informação vem da espiritualidade, você precisa ler os livros de Kardec somente e fazer caridade, ajudar o próximo. Pronto, acabou, você não precisa de mais nada. Isso é um embotamento das pessoas.
Preciso estudar? Sim. Até porque Kardec era professor e ensinava em escolas, sim. E o saber de primário da época do Kardec hoje está indo até o segundo grau. Nosso segundo grau é o primário de antigamente, já falei isso para vocês. Está se ensinando nada. E hoje eu acho que nem isso, tá? E tem gente que não sabe nem ler e escrever saindo da escola. Que escola é essa? Com aprovação automática. Que escola é essa? Que maldade é essa? Isso é maldade. Isso não é nem política, é maldade pura do ser humano de tirar a possibilidade de um ser humano ler, escrever, crescer, se conhecer, conhecer o mundo, porque eu não quero dar isso, não quero distribuir conhecimento. Aí ele tem TikTok, TikTok vai ensinar o quê? O cérebro das pessoas estão reduzindo a sua capacidade. Hoje as pessoas estão com QI menor do que de seus pais e avós. Imagina, o meu avô sentava no domingo com um jornal que era blocos e blocos de texto que ele lia, não era o dia inteiro, era numa manhã. Hoje, se você mostrar isso para uma pessoa de 20 até 30 anos, ela vai capotar e vai dizer, não, não vou ler. Eu passo, às vezes, textos de 2 páginas. Quando eu passei um texto de 5 páginas para alguns alunos, eu estou formando ainda, que isso, mestra? 5? Isso é textão. Falei, gente, né, eu indiquei um livro, 400 páginas, isso é para ler um ano e tanto. Um livro de 100 e poucas páginas, muito grande. Não dá para reduzir? Isso é redução da capacidade mental das pessoas. E ela pensa que é só livresca. Não. Vai ser no filme, vai ser no documentário, ela vai ficar cada vez mais reduzida, 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 a ponto de não precisar ver nada. 1 minuto, nada. Ou uma repetição de uma mesma coisa, como estava no filme Idiocracia. A idiocracia é como se fosse verdadeiramente uma profecia. Infelizmente. Então, o poder ideológico usa um discurso espiritual para neutralizar revoltas, veja se vocês não vão identificar, protestos e questionamentos. Tudo ocorre por uma razão, Cristina. É porque tinha que ser. Nada é por acaso. Aceita o que te oprime e relaxa, que é mais fácil. É seu karma. É o karma coletivo. Nós somos ruins. Ignore as injustiças. Eleve sua vibração. Não julgue. Não critique autoridades mesmo erradas, senão vai vir contra você. O quê? O julgamento. Não. O cancelamento. O mundo está despertando. Espere passivamente a mudança, porque Jesus Cristo vai voltar. Porque eles vão nos buscar. Porque os seres da sua linhagem vão buscar você. Não vão te abandonar. Isto não tem nada a ver com a era de Aquário. Isto tem a ver com a raspa do tacho de peixes. Passividade, massa, controle, sem consciência, sem conhecimento. Então, o sonho aquariano, nesse início, ele está sendo sequestrado, ele está sendo deturpado, sim, parcialmente, sim, absorvida pelo mercado, reconfigurada com Big Techs. Veja, o que é o meta? É o jogar jovens num mundo virtual, negando o mundo real. Eu vou participar do mundo virtual o tempo todo. Eu vou estar numa sala que parece isso, parece que eu estou lá, parece que eu sei o quê, parece que eu sou o guerreiro, parece que eu sou o sei o quê, parece que eu estou na reunião. Parece. Mas o meu corpo, a minha unidade carbônica está no mundo real. E ele vai reclamar de banho, de banheiro, de comida, de bebida. E este cérebro também não vai dar conta dessa unidade carbônica e vamos adoecer.
adoecer de próstatas inchadas, adoecer de cânceres e outras doenças, enfraquecendo pernas, ossos, sistema imunológico. Fica sentado o resto da sua vida dentro do meta e você vai ver como vai ficar seu corpo. Se tiver uma carcaça nova onde você possa sair do seu corpo, jogar e entrar em outro, que eu saiba, não tem, nem vai ter. Transferência de consciência para um computador. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Também tem um limite da gente sonhar com algumas coisas idiotas. Sabe? A idiotice parece que é eterna, profunda, sabe? Incomensurável como a inteligência, é isso? Não chega num ponto, não, que, acabou, vou retornar? Então, nós temos que tomar cuidado e ver os principais atores que estão fazendo isso, que são as big techs, né? Google, o Google está controlando direto, gente. Apple, Microsoft, Amazon. Sim, a Amazon. A Amazon Music, você vai escutar o quê? Tem 1 milhão de músicas, mas não é a música que eu quero, mas não interessa. Tem 1 milhão, não é possível que em 1 milhão você não escute aquilo. Cadê os canais temáticos que prometeram? De televisão, filmes, canais temáticos mesmo. Eu quero ver o filme de 1950. Não, não tem. Eu quero ver o filme de 1950. Não, não tem. Eu quero ficar o dia inteiro assistindo só esse filme. Não, não pode. Eu quero escutar só música clássica como eu escutava na Rádio Jornal do Brasil, de 8 até meia-noite, que é de 8 às 10, depois de 10 à meia-noite. 4 horas, hein? Não, não tem. Com programação, né, com estudo. Não, não tem. Mas eu pago? Não, não tem. Entendeu como é que é? Você já tem a Amazon Music, você já tem o Spotify. Caça, 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 tudo pela metade, tudo. Álbuns que para você colocar para tocar não é isso que você quer. É o que tem. E o que fizeram do resto? Ah, você vai ter que comprar, mas não aqui, né? Lá fora, aí vai pagar imposto e por aí vai. Empresas como BlackRock e Vanguard detêm ações majoritárias em diversas indústrias, incluindo mídia, energia e tecnologia. Então, se alguma coisa acontecer, eu corto a luz. Aí você fica sem nada. Aí você fala, acendo a vela, né? Tem fogo, tem vela, tem lampião, né? Tem lanterna de LED, e vou ler, vou brincar de alguma coisa, vou fazer coisa. Não, não desespera. Agora, as pessoas não têm mais jogos, não sabem brincar, não sabem se divertir, não jogam carteado, não sabem pegar um livro para ler. Não tem um livro, Cristina. Mas o seu leitor dura 2 meses a bateria. Então, você pode até, sem luz, você abrir o leitor, vamos ler uma história. Mas eu tiro isso das massas e crio tumultos. Há um movimento para substituir governos por parcerias público-privadas, onde corporações assumem funções estatais. No hemisfério sul, abaixo do Equador, não é bem assim. Para cá é pior. Não é governo eleito. E vocês já estão vendo isso. Não é o governo eleito que manda. É o direito que se coloca num lugar de rei. Eles chamam de uma nova democracia, a democracia do direito. A democracia do direito não existe. O direito, ele é punitivo. O direito civil, o direito penal é punitivo. Ele não é educativo. Ele é um conjunto de leis para punir. É não faça, não faça, não faça, não faça. E tem os critérios abertos que ele pode julgar. Eu falei para você não fazer, mas não é isso. Eu acho que é. E aí eu te prendo. Organizações supranacionais que centralizam poder. ONU, OMS, FMI, Fórum Mundial, né? E isso tudo não é reptiliano, não é draconiano, não é um ser extraterrestre, nem intraterrestre, tem nomes, são famílias que vieram enriquecendo desde o século XIX. Então, nós temos a família Gates, e Bill Gates é um deles, o Klaus Schwab,
George Soros, Jeff Bezos, entre outros. A von der Leyen. Quem é que está na liderança de um parlamento europeu? Uma aristocrata, casada com outro aristocrata, que é dono da Pfizer. E ela diz, vai ter passaporte de vacina, vai ter isto, vão fazer aquilo. E eles são ateus. Eles não professam nem judaísmo, nem cristianismo, nem islamismo. Então, religião é coisa de massa. Porque, sim, modelo da era de peixes. E o que eu preciso? Não de religião, mas de espiritualidade prática. Então, se quiserem acabar com todas as religiões monoteístas, chegou ao fim, qual é o modelo? Meditação, consciência, reflexão. É espiritualidade prática. Esse é o caminho. Vocês ficam presos ali no paradigma e vão ser tratados como essa galera trata. Código de barra. E eu vou criar uma série de facções entre vocês, vou aprovar de cima para baixo que existem, que têm direito para vocês se detestarem mutuamente, se odiarem mutuamente, se degladiarem e se destruírem, porque aí a terra sobra para nós. Ok? Então, é terrível tudo isso, esses burocratas, tecnocratas, que é a nova aristocracia, eles saíram de uma aristocracia real para uma nova aristocracia, que é a tal do aristocracia, verdade e progresso, claro que não. Padronização da cultura e controle social, não tem mais outra música, é um modelo de música. Qual é o modelo da música hoje aqui no Brasil? Não. Mas o funk, não quero isso aí, as letras degradando, não sei o quê. Que é isso aí, Cristina? É só uma letra. Não é só uma letra. A linguagem importa. E a música é horrível. E é irritante. E é excitante. Eu quero paz, eu quero calma. Ah, mas é popular. Porque as pessoas gostam de ser identificadas com uma massa popular. Aí é servidão voluntária. Tá? Tem nada a ver com príncipe de Maquiavel. Tem a ver com servidão voluntária. Tá? E a era de Aquário e a conspiração fica para trás, né? Nós temos visto a manipulação emocional, embrutecimento e apatia, em vez da lucidez aquariana. Essa questão da dominação através da propaganda, dogmas religiosos, seitas políticos através de séries, filmes, para vocês continuarem na mesma, massificação da ignorância em reality shows, redes sociais tóxicas, como as bundinhas no TikTok e outras coisas, desinformação deliberada, esvaziamento da escola e do saber total, currículos rasos, inversão de valores, que o aluno sabe mais do que o professor e o mestre, culto à mediocridade. Sim, eu quero que esse vídeo fique durante muito tempo nessa rede. E que vocês possam, ao identificar, compartilhar. E quero que comente aqui embaixo o que mais vocês percebem, o que mais vocês querem que eu ajude a esclarecer e a falar. Porque é esta a minha missão e função. Eu não cobro por esses vídeos, eu não monetizo e não monetizarei. E eu quero deixar aqui uma mensagem. Não somos massas para serem moldadas. Não somos dados estatísticos, códigos de barra, para sermos vendidos e controlados. Não nascemos para repetir frases e mantras midiáticos e ficar adorando telas luminosas. Somos consciência em potência, centelhas daquilo que transcende algoritmos e dogmas. O algoritmo não dá conta da minha profundidade quando eu a cultivo. Essa é só uma parte. Eu vou continuar. Até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.
Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.